Pronto, voltando. Então, para poder fazer um trabalho onde eu traga informação do extrafísico, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, como eu disse, não importa se é de um extraterrestre, se é de um ser, de uma entidade, seja que já andou aqui pelo um iluminado, ou até coisas mais simples mesmo que seja para ajudar uma família com um ente que desencarnou, seja qual tipo de trabalho. Eu não quero, entende, eu não vou querer colocar, determinar valores aqui, certo? O que é que tem mais valor, o que é que tem menos valor para mim. Todos têm a sua função. O que tem função tem o seu valor. Pronto, é o que basta, certo? Então, se eu estou fazendo um serviço desse aqui e começa as interferências, certo? Aquilo já não vai. Se eu não estou preparada, se eu não sei separar a coisa, né? Ou arranjar uma forma de me preparar antes para que aquilo flua e eu vou ter aquelas interferências, a coisa vai surgir como, né? Misturada. Você vai dar uma informação quebrada, mal feita, interrompida ou deturpada até, certo? Então são coisas que a gente, dependendo do trabalho que você veio fazer, que eu vim fazer, ou que eu esteja fazendo no momento, porque os trabalhos mudam, certo? A gente tem que verificar essas coisas aí. Então os conhecimentos, tem uma coisa que eu quero até contar, que eu conheci há pouco tempo, sobre essa questão de conexão, de você entrar em ressonância, porque eu sei que existe isso, né, que eu estava explicando, a ressonância natural e a ressonância artificial. Você busca entrar em contato, por exemplo, com a pessoa que está na sua frente. Se você já tem condição de ter empatia e se conectar com ela, aquilo vai acontecendo, e é um processo alquímico, embora momentâneo, embora seja um processo breve e que vai depois se desligar, que é o que deve ser, certo? Não deve continuar aquilo ali, porque às vezes pode lhe causar um problema, entendeu? Então, o todo, para poder fluir através de nós, né? O assunto do Instagram, depois eu volto para isso também, que sei que tem uma coisa interessante para falar. Ele vai, assim, né, a gente vai quebrando essas barreiras e descascando cebolas, como algumas pessoas falam, tirando as camadas, como outras falam, não importa. Até conseguir que esse processo seja assim fluido, né? Um pouquinho, a gente precisa fazer muita meditação, fazer muita limpeza mental. Às vezes algumas pessoas precisam de psicanálise, terapias e precisam de tratamentos energéticos. Existe uma série de coisas para você conseguir fluir, certo? E começar a agir pela sua intuição, a sua intuição ser aquela coisa bem mais fácil. Mas a sensibilidade, apesar das interferências, ajuda muito nisso. E é aí onde eu vou entrar nesse outro assunto que eu disse que ia entrar agora, que eu achei muito interessante, que eu descobri há pouco tempo, né? Pode ser que não seja uma novidade para a pessoa que vai ouvir agora, mas para mim, da forma como foi novidade, certo? Porque desde a infância eu passo por coisas, e tem coisas que eu descobri agora que eu passava e não sabia que era isso, certo? Quando a gente entra em conexão com pessoas, às vezes eu estou em conexão, às vezes constante, com mais de uma pessoa. Às vezes porque você está morando com ela, minha filha, por exemplo. Às vezes porque você tem uma empatia muito grande, ou porque a gente tem uma vibração muito semelhante, e aquilo... Existe algo, ou algo de afeto, um afeto profundo, um sentimento, seja o que for, aquilo liga. E aquilo não se separa muito fácil, aquilo fica ali. Certo? Eu percebi uma coisa, que, por exemplo, eu vou falar sobre a minha maneira de estudar. Eu vou primeiro falar sobre essa questão do estudo. Aí entro nesse ponto onde eu parei. Eu vou me lembrar, vou pensar aqui num ponto para me lembrar, para continuar. Que foi essa questão
da conexão por afeto, ou por vibração parecida, ou por coisas assim. Foi aí que eu parei, né? E onde há o conhecimento que é adquirido aí. Então eu vou falar primeiro essa parte dos estudos, porque foi uma coisa que não ficou muito clara quando eu falei, e isso pode ter sido uma péssima influência e não foi a minha intenção, certo? Quando eu falei que eu não gostava de estudar. Eu não quero ser uma influência ruim, negativa, certo? E eu sei que eu não sou uma influência negativa nesse ponto também. Por que eu estou me explicando? Não estou me explicando, eu estou querendo ser algo de positivo nesse assunto também dos estudos. Vou dizer, não é que eu não gosto de estudar exatamente, eu não gosto de estudar assuntos impostos a mim. Por exemplo, eu entro numa faculdade, determinada cadeira tem um assunto que eu detesto, pode ter certeza, vai ser muito complicado para eu estudar aquilo ali, muito complicado, certo? Porque eu não estou interessada. Então, para eu estudar, eu preciso de ter interesse. E olhe lá, eu vou dizer, olhe uma coisa. Quando eu tenho interesse, eu aprendo a fundo a coisa. Muito bem, ao ponto de passar anos e anos e aquilo nunca sair da minha cabeça. Certo? E agora eu não sou daquela de ficar engolindo livros. E aí, isso aí é uma diferença que eu quero mostrar. A gente mostra exemplos nossos porque, como eu falei, pode servir, não a questão da influência também vai depender do outro, né? Então, não vou entrar nesse assunto não, que já seria um outro assunto. Então, assim, eu preciso ter interesse, eu tenho facilidade para aprender, muita facilidade para assimilar, e quando eu tenho interesse, eu não fico engolindo livros, como eu estava dizendo, eu não fico engolindo livros. Eu pego um livro e vou no ponto que eu quero, pego outro livro e vou no ponto que eu quero, vou não sei o que, vou pesquisando, e eu vou pegando as peças do quebra-cabeça, entende? Eu quero entender algo, então eu não pego um livro só e vou vendo aquele algo, não. Eu não faço assim. Como é que eu faço? Pego um livro, pego outro, pego isso, pego uma apostila, pego uma coisa na internet, vou filtrando e vou percebendo com a minha capacidade que eu já adquiri e que talvez nessa hora aí eu acho que já entra a minha alma, porque eu fico muito focada. E isso é importante. Uma forma da gente entrar nesse processo alquímico com o todo, é uma das coisas que eu esqueci de dizer, é você estar no agora. Se você está no agora, você está no foco, você olha, é fácil você atingir, você chegar ao eu superior e quem sabe até mais além do que isso, certo? Então é isso que acontece. Se eu estou interessada, eu fico no agora, eu foco, entende? Eu sei que ultimamente isso tem sido difícil porque eu estou num processo, aquele negócio eu faço assim, né? É aquele negócio das interferências, está sendo ultimamente, tem sido porque eu estou em exercício, eu estou precisando aprender isso. Eu estou em exercício dessa sensibilidade. Mas em outras épocas da minha vida, em que eu não estava nesse exercício e que era mais fácil me concentrar, pense numa facilidade para pegar uma coisa, outra, e é assim, aquilo vai montando numa rapidez, sabe? Eu vou dizer, eu sempre fui autodidata, eu não gosto muito de aula. Atualmente é que eu estou começando a gostar um pouco mais de aula em vídeos e tal, eu assisto, por conta até talvez dessa dificuldade que eu estou tendo de me concentrar, né? Eu estou começando a melhorar isso agora, estou usando um aplicativo e tal, e, né, para ver se eu não durmo, porque o problema é que eu começava a meditar e dormia, e eu tentava mesmo e realmente não dava. Vamos ver agora, né? Tá sendo melhor, não tá sendo assim por muito tempo, uma hora, mas aos poucos o tempo vai aumentando. E aí eu tenho certeza que a coisa vai ser muito melhor, porque eu vou voltar a ter essa minha capacidade de assimilar e de aprender. E vou voltar ainda melhor, porque eu vou voltar com sensibilidade, que é o ponto que eu vou entrar agora, que era aquele assunto que eu estava falando, que eu descobri, né?
que muitas coisas que eu aprendia com essa facilidade já pertencia a um outro ser e eu não sabia disso. Entende? Não só do livro, do que está sendo captado do livro. E eu vou mostrar uma experiência que eu tive com seres do extrafísico, os pleiadianos, e que mostrou muito como isso acontece, sabe? Isso aí é só um trechinho, não vou contar toda a experiência, porque é uma experiência de um mês. Eu posso fazer vários vídeos contando essa experiência, certo? Mas eu vou contar só um pedacinho só para complementar o que eu estou querendo dizer sobre essa questão de você receber a informação sem uma palavra, sem nada, assim, sabe? Porque quando eu era nova, as pessoas diziam assim, vai estudar porque ninguém aprende por osmose. Falavam muito isso no meu tempo. Mas hoje eu descobri que a gente aprende por ressonância. Voltando, sem misturar muito. Eu descobri isso. Eu descobri mais, assim, eu descobri porque eu percebi que a minha capacidade se identificava com a da pessoa que estava me ensinando, sabe? Eu me concentrava, me focava aqui na aula e de repente eu via até a minha maneira de falar, meu português mudar, a minha maneira de interpretar mudar, a coisa meio que se fundia, entende? E aquilo ficava fácil de eu aprender, porque eu estava com a capacidade da pessoa também, como se fosse, não é a capacidade da pessoa, mas o conhecimento dela ali presente. Eu não sei explicar direito pra vocês isso aí, mas existe isso. E eu percebi mais ainda, no momento eu nem tinha percebido, eu percebi mais ainda que quando eu me conectei com outra pessoa, a coisa veio diferente. Eu comecei a cometer os erros de português que a pessoa tinha. Foi aí que eu comecei a perceber, meu Deus, se eu fico com a capacidade mais voltada para essa área filosófica e tal, e o professor tá me dando aula de filosofia, e de repente eu fico um pouco mais das exatas, e aquela pessoa que eu me conectei é mais das exatas, entende? A gente adquire um pouco do outro, por ressonância. Você consegue ter essa conexão. É assim, uma coisa que eu não sabia que isso existia. E claro que isso precisa de a gente tirar um monte de lixo das camadas. Quanto mais a gente se torna sensível e tira as camadas, mais você tem esse acesso. Futuramente é isso que vai acontecer com a linguagem. É outro assunto que eu vou querer colocar em outro vídeo. A linguagem. Hoje a gente se preocupa com a palavra, a gente se preocupa muito com a palavra, a gente precisa se policiar quando você quer ser compreendido, não é assim? E claro que já existe estudo sobre a questão da linguagem ser mais, muito também através do que a pessoa transmite energeticamente, né? Já existe estudo sobre isso. Quando a pessoa às vezes não compreende você muito bem, é que ela não está se conectando muito bem com você, porque a vibração de vocês não está batendo, existe tudo isso, e já está sendo estudado, que eu sei. Eu tenho até aqui, eu queria mostrar, depois eu mostro, certo? Quando eu for tratar do assunto de linguagem, eu mostro isso aí. Esse não é bem o assunto da linguagem, né? Isso aqui é o assunto do aprendizado, do recebimento de informações por ressonância. Certo? Então, quer dizer, quanto mais você se torna sensível e quanto mais você está livre dos seus problemas, dos seus traumas, do seu lixo mental, mais você pode acessar uma outra pessoa, você se comunicar telepaticamente com ela. Isso já me acontece bastante com essas pessoas que eu me conecto, inclusive com essas pessoas que... Tem uma coisa aqui que eu tô com receio de dizer, porque se a pessoa assistir ela vai saber. Deixa eu contar. Eu vou contar uma coisa. Tem uma pessoa que eu me conectei que no vídeo passado eu comecei a falar do Bashar e eu senti um negócio no nariz. De repente, assim, e aquilo foi forte. Foi de repente, eu digo, eu não tenho energia, que é isso, né? E eu digo, eu vou descobrir depois. Eu sei que a minha filha tem energia, mas eu convivo com a minha filha e não vivo assim. Não vivo tendo essas coisas. Como se eu já aprendesse a me separar, assim. Eu aprendi a me blindar um pouco disso. Talvez tenha sido isso, mas sei que
eu não sabia quem era, mas aí, no vídeo, alguém que for assistir vai ver. Quando eu estava dizendo isso, que eu não sabia de onde vinha, eu comecei a fazer isso. E aí, eu assistindo um vídeo dessa pessoa que eu descobri, que eu estava conectada, naquele momento, então, estava com um machucado bem aqui na boca e estava gripado. Eu descobri no dia seguinte que ele estava gripado e estava com um machucado bem aqui na boca, certo? E não é só isso não, essa conexão está vindo de algum tempinho pra cá, porque, quer dizer, faz pouco tempo que essa pessoa reapareceu e começou a acontecer isso porque eu comecei a me ligar muito, me interessar muito pelos assuntos, certo? Houve alguma conexão aí, houve conexões aí, que eu não conheço toda a explicação, porque houve também uma certa lembrança de alma, certo? Mas eu não quero entrar nesse assunto não, que é muito sensível, né? Mas assim, quando eu digo lembrança de alma, pode ser de qualquer tipo, pode ser até entre inimigos passados, certo? Até entre inimigos passados, certo? Pode ser isso, certo? Pode até ser isso. É isso que eu quero dizer, mas há uma conexão, houve uma lembrança e houve uma conexão a esse nível em que eu senti fisicamente as coisas que a pessoa sentia e também, não somente isso, no início eu comecei a perceber uma diferença no meu português, um pouco de... Ai, não sei se eu devo dizer isso. Isso vai ficar muito óbvio. Se eu desistir, eu corto. Mas eu vou falar. Eu percebi um pouco de dislexia em mim, assim, leve, bem suave, mas percebi, é como se fosse assim, a dislexia começava a acontecer, eu percebia e consertava com a minha não dislexia, tá entendendo? Porque é isso que eu falo, a gente tem a capacidade de se conectar com o outro ser e receber as informações do outro ser por ressonância, certo? Mas você pode botar uma barreira nisso, você pode. Isso é uma questão de controle mental, sim. É uma capacidade que você tem que... Essa questão de controle mental também vou entrar, porque vai entrar também a minha exibição em relação ao pêndulo. Quando eu movimento o pêndulo, eu vou querer fazer essa exibição ainda, certo? E assim, existe movimentação do pêndulo só pela própria energia da mão. Eu estava fazendo assim, mas eu vou fazer agora pela mão. Porque começa com o movimento da mão, que a própria energia da mão faz o pêndulo se movimentar no movimento circular. E eu vou fazer com que o pêndulo se movimente em outra direção, mentalmente, certo? Ele se movimenta sempre circular, quando está ou para um lado ou para o outro. O movimento horário ou anti-horário, certo? E eu vou fazer ele se movimentar assim. É uma demonstração, e aqui eu ainda estou estudando um pouco disso, assim, eu estou querendo entender direito, sabe? Eu quero fazer outros testes, porque eu não tenho tanta certeza de como isso acontece, e assim, eu não tenho tanta certeza se não está havendo alguma influência da minha mão. Eu sei que eu não fico balançando, mas não sei até que ponto aquilo está influenciando, e são estudos que eu gostaria de fazer, mas houve uma interrupção desse estudo, porque é um assunto aí que... Mas o fato é que a mente, ela tem capacidade de controlar muita coisa. Ela tem capacidade de controlar a sua blindagem. Ela tem capacidade de controlar o que você quer, o que você não quer aprender do outro. O que você quer, o que você não quer ouvir do outro, telepaticamente. É isso que os extraterrestres fazem, né? Os planetas que se comunicam somente pela mente. Já perguntaram como eles se comunicam só pela mente. Será que não fica aquela coisa invadindo? Não. Ele já tem esse controle mental. E é justamente coisas que eu estou aprendendo com a sensibilidade e tal, a ter esse controle, né? Sobre uma série de coisas sobre mim. Então, assim, você pode modificar, né, a coisa. Por exemplo, se o espírito chega aqui, chega sofrendo, eu coloco luz, modifico a mim e ele modifica se ele quiser, né? Assim, mas existe uma oportunidade. Então, existe sempre uma permissão. Sempre existe uma permissão nossa. Para o aprendizado, para aceitar uma energia, para qualquer coisa, para uma informação, sempre existe uma permissão nossa, certo? Seja inconsciente ou consciente, existe uma permissão. Inclusive é um assunto que eu também vou entrar em outro vídeo, porque foi um que eu comecei, outro assunto no Instagram, que eu falava muito no Instagram e agora eu tô vindo pra cá, então eu vou querer
trazer muita coisa de lá pra cá. E esse também é outro assunto, essa questão da permissão, que muita gente se sente muito vítima e tal, mas não sabe que ela tá permitindo por algum motivo e tal. Ela atrai, ela permite, ela atrai, permite, ela combina antes de vir, uma série de coisinhas assim, certo? Que isso vai ajudar muita gente que se sente vítima e que atrapalha o autodesenvolvimento e o autoconhecimento porque se sente vítima o tempo inteiro. Então é um assunto importante, certo? É uma informação importante, que eu já posso passar em algum outro vídeo, porque eu já tenho uma boa parte desse assunto, certo? Então, voltando. Então, o que é que acontece? Eu ainda estou preocupada se eu devo colocar ou não, porque a pessoa pode assistir e vai saber que eu estou falando dela. Mas o que é que tem, né? O que é que tem? Bobagem. O que é que tem? Conexão existe por tantos motivos. Encontros de alma existem por tantos motivos. Não é uma coisa que ela possa se preocupar. Não vá sentir nada. Não coloque significado nisso, porque existem muitas coisas que a gente não conhece, certo? Que estão ligadas a esse assunto mesmo, das conexões aqui. E aí, nós podemos aprender muita coisa assim, a partir do momento que você começa a se limpar o inconsciente, se tornar mais você, a sua singularidade. Você vai começar um trabalho de aprendizado uns com os outros, de unificação uns com os outros, de compreensão de uns e outros, de compreensão de si mesmo e do outro, que é a mesma coisa, né? E de informações que vêm de fora para cá, que pode ser importante para o planeta, certo? Então, eu acho que eu fiquei muito feliz em saber disso, sabe? Porque eu sei que isso vai melhorar muito na questão do aprendizado. Então, sobre essa questão do estudo, eu acho que já deu para compreender que o fato não é o estudo em si que eu não gosto, é a maneira como me ensinaram a estudar, a maneira como eu aprendi no Colégio Marista. Embora eu sou muito grata por muitas coisas que eu aprendi no Colégio Marista, mas algumas coisas lá estão muito ultrapassadas no meu ponto de vista, inclusive a questão da oratória, que era obrigatória. Eu fiquei muito traumatizada. Eu fiquei com muito problema de falar em público. Eles achavam que talvez isso fosse desenvolver, mas eu acho que havia um efeito contrário em muitos. Eu fui uma das pessoas que teve um efeito contrário, aquilo me prejudicou. Mas o fato é que aconteceram muitas coisas boas, mas o estilo de ensino ainda é um pouco diferente daquilo que eu acho que deveria ser, né? Era muito preparado, tinha muita religiosidade, catolicismo, né? E tinha muito também, à medida que a gente ia avançando, tipo, chegando mais perto do científico, que hoje em dia é ensino médio, preparação para vestibular. Uma preparação muito boa mesmo. Mas era aquela coisa chata de se preparar para o vestibular, sabe? E eu não vejo o ensino, eu acho que não deveria ser dessa forma, aliás, eu acho que o ensino deveria ser modificado desde a infância, em muitos pontos. Já tem criança, eu soube ontem no vídeo que eu vi, que já tem crianças ensinando crianças a estudar, ensinando métodos mais agradáveis para o aprendizado, coisas que realmente a criança assimile. Quer dizer, uma criança sendo youtuber, ela ensinando a outras crianças, minha boca tá seca, ensinando outras crianças métodos que façam elas aprenderem se divertindo, aprenderem com o lúdico, fazendo colagens, fazendo coisas que facilitam, sabe? E como eu andei vendo o ensinamento como estava ficando para crianças, até estava ficando muito pesado, muito parecido com coisas para preparação para Enem, desde a infância. É o que parecia, porque, meu Deus, eu digo, o que é que estão ensinando para criança isso aqui? Sabe? Então tem muita coisa para ser mudada. Eu não sou pedagoga, mas eu tenho uma alma
que tem um sentimento em relação a isso, que tem um alerta, tem uma coisinha ali, pim, 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 dizendo que tem uma coisa que não está dando certo, porque eu já sinto. Eu sinto na minha própria maneira de ser, entende? Como é? Eu não acredito que eu vim para ser uma professora de colégio, assim, de alunos, de crianças, assim, em colégio. Pode ser até que, assim, eu tenho intenção de nesse canal mesmo até colocar informações para crianças e jovens, historinhas, contos, perguntas e respostas para jovens e adultos com coração infantil, porque eu quero colocar bonequinhos, artes minhas, né? Porque é tudo feito por mim mesmo e feito em animação e isso tudo vai ter aqui. E então eu pretendo, se eu pretendo ensinar algo, não vai ser assuntos de colégio, não vai ser assuntos desse tipo, vão ser ligados mais à expansão da consciência. E vai ser para crianças, vai ser para jovens e para adultos, para adultos também, e para adultos dessa forma como eu estou mostrando aqui, e para adultos que têm coração de criança, que tem aquela alma como a minha. Eu gosto muito de desenho animado, eu gosto muito de animação e qualquer coisinha que tenha, ou que tenha só uma imagem de desenho e a historinha sendo contada, sabe? Então, eu sei que tem adultos também como eu, e vão gostar de aprender assim, e eu já tenho coisa sendo preparada aí que é para jovens e adultos desse tipo, e eu acho que vai ser legal. Então, o que eu quero dizer, eu sei, eu não posso chegar aqui falando sobre uma metodologia para colégio. Eu não sou pedagoga e eu nem sou ligada exatamente a colégios. Não é esse meu intuito, como eu expliquei já, né? Mas eu posso dizer o que é que funciona para mim como adulta e como o que eu acho que poderia ter sido na infância, embora eu não queira olhar para trás com julgamento. Eu tenho que ser grata por muitas coisas, e aquelas coisas que parece que a gente diz assim, como é que você vai ser grata por uma coisa ruim? Diz assim, né? Sim. É um outro assunto que eu vou tratar. Não é ser grata por uma coisa ruim, é ser grata pelo acontecimento daquilo que me fez enxergar coisas para serem transmutadas em mim. Então, nada é ruim de verdade. A gente chama de ruim porque a gente está na dualidade. Espera um momento. Pronto, continuando aqui. Viu, gente, aqui. Então, pronto, agora eu me perdi um pouco. O que eu acho é o seguinte, o que eu pretendo colocar é sobre a expansão da consciência, né? O trabalho de ensino, digamos assim, ensino. Eu não sei se eu quero usar essa palavra, mas a informação, a exposição, eu prefiro chamar de exposição, né? Você expõe aquilo que vem da sua alma, né? Seja através de algum outro tipo de trabalho, ou esse é uma exposição, é isso que eu quero chamar, certo? E quem vai aprender ou não, isso é uma opção da pessoa, certo? Eu prefiro sempre tudo dessa forma. Eu adoro a liberdade, adoro, sabe, inclusive eu estou aprendendo cada vez mais a dar liberdade ao outro. Então, até nesse ponto eu estou mudando o meu vocabulário, até nesse ponto para poder tudo correr de uma forma fluida, de uma forma agradável, certo? Então é isso, vocês vão ouvir muitas coisas que vão ajudar na expansão da consciência. E, claro, se tem algum professor, alguém que trabalhe com isso e acha que seja interessante começar a expandir a própria consciência e começar a ver que pode levar coisas a mais para essas crianças ou para esses jovens nos colégios, até diretores de escola que estiverem assistindo e tal, é a opção de vocês. Vocês planejem como vocês acham melhor. Não é esse o meu intuito, certo? Então o meu aprendizado é esse. É o aprendizado onde há prazer, onde eu busco o interesse, seja por algum motivo ou porque realmente eu acho interessante. O que é mais fácil aprender é o que eu realmente já acho interessante. Mas às vezes a gente sabe que na vida, como a gente ainda está num processo ainda muito denso e a gente ainda está modificando o sistema,
a gente não é completamente livre como a gente gostaria, né? Então, há certas coisas que a gente precisa meio que adaptar. Não que eu estou estimulando as pessoas a se adaptarem ao que deve ser transformado. Meu conselho é para transformar aquilo em vez de se adaptar. Mas existe um processo, é isso onde eu quero chegar. Então, nesse processo, você acaba passando por essa questão da adaptaçãozinha, aqui e acolá. Você tem que se adaptar, uma coisinha aqui, outra acolá, né? Para poder você conseguir passar pelo processo. Senão você vai ficar muito distante de tudo. E você nem vai ser útil nem para o próximo, nem para você mesmo. Uma das coisas que eu aprendi também, né? Porque às vezes a gente fica nessa de se espiritualizar e acaba se distanciando de tudo. E aquilo não acaba não sendo útil nem para você mesmo, sabe? Essa distância toda. Então, assim, né? Então é isso. O meu exemplo que eu posso dar é que amplie a sua capacidade de aprendizagem, tente desenvolver mais a sua mente para facilitar, assimilar mais fácil, seja com... Tem gente que dá cursos de memorização e sei lá, tem vários cursos por aí que você pode melhorar a sua mente, certo? A própria meditação já faz isso. E vá começando a utilizar tudo que nos é dado aqui, que já está vindo para esse planeta, que já está tornando essa coisa mais sutilizada. O que é denso está ficando mais sutil cada vez mais, porque a linguagem vai começar a ficar mais fácil. Porque a gente vai começar a assimilar assim por ressonância, por contato, por conexão. Você vai, eu quero te entender, aí você se conecta, entende? Eu quero entender você, aí se conecta. É muito bom isso. Ah, mas eu tô querendo dizer eu tô falando A, você tá entendendo B, tá desconectado com a pessoa. Entende? É assim. É muito bom saber que já está acontecendo. Que essa era, essas coisas novas, essa mudança planetária, essa transição tá cada vez caminhando mais e a gente tá conseguindo trazer essas novidades que, sabe, já não é tão novidade assim. Eu sei que não é tão novidade assim, mas pra mim, dessa forma como foi, com essa experiência que eu tive, foi novidade. E foi um aprendizado. Eu posso depois pesquisar mais e tentar conhecer mais sobre isso, certo? Sobre ressonância, por exemplo, dizem que existe isso desde os anos 70, o assunto da ressonância, certo? Mas dessa maneira, assim como eu experienciei, as minhas experiências, as experiências que nós temos, elas são sempre mais fortes para os nossos aprendizados. Isso todo mundo sabe, né? Aquilo que a gente passa, a gente capta mais e a gente fixa mais também, né?